No momento onde uma pandemia de Covid-19, coronavírus, toma o mundo, a crise econômica atinge as empresas. A partir disso, o governo de Goiás, a partir da Secretaria de Indústria e Comércio, resolveu criar um curso para ajudar os micro e pequenos empresários goianos. Para isso, convidamos Sidney Mello, servidor público de carreira do Estado de Goiás, graduado em administração pela UNB, pós-graduado em gestão pública pela Universidade Estadual de Goiás e ex-professor de contabilidade pública na UEG de Silvânia. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, pois não. Você já resumiu o meu currículo, estamos às ordens aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Tranquilo. A quarentena causada pelo coronavírus pegou muitos empreendedores goianos de surpresa. Em sua opinião, quais são as informações que devem ter um bom planejamento financeiro nesse momento de pandemia? Certo, em tempos de crise, vamos considerar essa pandemia uma crise. Algumas crises duram mais tempo, outras menos tempo que outras. Essa parece que está durando mais tempo. Mas em tempo de crise, é muito importante a empresa conseguir sobreviver à crise. Ela sobrevivendo de uma forma ou de outra, evitando fechar as portas, sempre se mantendo no mercado, mesmo na precariedade, mas quando a bonança voltar, quando a crise acabar, essa empresa estará de pé para aproveitar aquela fase que, estatisticamente, algumas empresas terão fechado. Infelizmente, né? Mas é bom, é vantagem para aquelas empresas que conseguirem sobreviver em época de crise. E com relação ao planejamento financeiro, é muito importante em tudo quanto é época, né? Em época de crise, inclusive. É costume do empresário brasileiro, do microempreendedor, o MEI, microempreendedor individual, não calcular os custos operacionais, que são as despesas da sua empresa. Ele pensa assim, comprando um produto por R$100 e vendendo por 200, ele está tendo 100% de lucro, o que não é a realidade. Ele tem que aprender a precificar esse produto de acordo com a forma do preço de venda, que considera o custo de aquisição do produto, no caso do comércio, mais o custo operacional, considerando todas as despesas da empresa, inclusive conta de luz, condomínio, aluguel, pagamento de salário e tudo. Aí sim, ele levantando esse custo real, aí joga na fórmula do preço de venda, que nós vamos chegar nela. Sem dinheiro no caixa, com certeza as dívidas vão se acumulando. Na hora do empresário definir qual é a prioridade de pagamento dele, o que ele deve levar em conta? Multa de mora, os juros? A questão de juros, assim, financiamento toda empresa precisa, em toda época. A empresa pode estar muito bem na foto, que deve sempre aproveitar o financiamento quando os juros são razoáveis. E financiamento serve para pagar, tanto assim, para financiamento, para compra de maquinário, como para pagar as despesas de capital de giro. São as despesas administrativas em geral, mais a compra de mercadorias para revenda ou de insumos, né, matéria-prima para fabricar o seu produto. E a questão dos juros. É importante o empresário estar atento quando contrair um financiamento. Evitar ao máximo juros assim, acima de 3% ao mês. E assim já pelo limite mesmo. O que é vantagem para o empresário pegar financiamento assim, de olho fechado? Juros até 1,5% ao mês. Nesse ponto, os juros da Goiás Fomento são bem favoráveis, além de ter o crédito produtivo, que é 0,5% ao mês. E o empresário sempre consegue aproveitar um financiamento, está sempre precisando fazer uma melhoria, atualizar seu maquinário, ou comprar mercadorias aí para o Dia das Mães, né, que parece que foi adiado por 2 meses, ótimo para os empresários, dá para ele comprar bastante mercadoria. Então, assim, o que não é vantagem para o empresário, que ele tem que ficar atento, é pegar financiamento a juros acima de 3% ao mês. Aí não. Ele estando precisando, mas que não ultrapasse 3%, porque de acordo com a rentabilidade dele, ele pode não conseguir ter vantagem com aquele financiamento. É importante o empresário ter vantagem com o financiamento. Se ele pegar um financiamento a juros de 3%, é conveniente que ele tenha uma rentabilidade no mínimo 6%. O dobro daquela taxa de juros de financiamento para ter vantagem em cima, para ter lucro em cima, porque afinal está na própria definição de empresa a questão do lucro. Para evitar até maiores dívidas, os cortes acabam sendo necessários nesses momentos de crise. Vamos pegar, por exemplo, uma confecção que é muito comum aqui no estado de Goiás.
Se você fosse recomendar para um empresário desse ramo fazer algum corte, vamos supor que é uma confecção onde um diretor tem carro oficial, um diretor financeiro também tem alguma espécie de auxílio, uma bonificação. Seria mais recomendável fazer um corte nessas despesas que não são tão desnecessárias ou partir logo para cortes na folha salarial? Certo. O empresário deve estar atento assim, aos benefícios que os governos oferecem, seja em esfera municipal, estadual ou federal. Atualmente, os governos estão muito preocupados com a questão do desemprego nessa época de crise. Pode ser vantagem para o empresário conseguir segurar o seu pessoal, aproveitando essas vantagens que o governo, principalmente o governo federal, está oferecendo. Inclusive financiamento para as empresas conseguirem ir se mantendo nessa época, paga uma parte do salário dos funcionários. É importante o empresário de qualquer porte estar atento a esses benefícios oferecidos. Muitas vezes é inevitável. É claro que você mencionou algumas despesas aí, aparentemente supérfluas, né? E muitas vezes são despesas supérfluas mesmo, que em época de aperto, não digo nem crise, em época de aperto as empresas já vão cortando aquelas despesas mais supérfluas, isso é evidente. E assim, evitar demissão de funcionários, mas chega um ponto que afinal é uma empresa, né? Não é uma entidade filantrópica. Se tiver que definir, com toda a modernização dessa empresa aqui, da informática e tal, eu não preciso mais de 6 funcionários. 4 estaria de bom tamanho. É uma realidade e é até inevitável demitir. Essa questão da demissão faz até lembrar a fala do governador Ronaldo Caiado, que fala que emprego é o melhor programa social. Então, acho que o recomendável é fazer os cortes nas despesas supérfluas, né? Certo. Que em momentos, não somente de crise, igual o senhor falou, mas com boa gestão financeira, poder cortar gastos. E essa questão de demitir funcionários e poder sofrer ações trabalhistas, muitas empresas estão preferindo contrair empréstimos para pagar a despesa corrente, né? Pagar o salário dos funcionários. Na sua opinião, como contador, vale a pena contrair empréstimo para pagar a despesa corrente? O que os melhores livros de contabilidade falam sobre o assunto? Não, é bastante aceitável, sim. O que a empresa tem que analisar, o que o empresário tem que analisar para um financiamento, é essa questão dos juros. Procurar aqueles juros baixos que eu já mencionei. Não passar de 3%, ideal mesmo de 1,5% ao mês para baixo. Até, puxando um parênteses nisso, é importante o empresário saber calcular os juros. É difícil um empresário brasileiro saber calcular os juros, principalmente os micro, MEI. A calculadora HP12 está aí, qualquer acesso ao computador, você puxa a própria HP no teclado do seu computador, não precisa comprar, a realidade é essa, você pode baixar no seu iPhone, no seu computador, e inclusive cursos, como manusear essas teclas da HP12. Porque todo financiamento, já que a nossa conversa está direcionando muito para o lado do financiamento, todo financiamento tem 4 variáveis. É o preço à vista, você está financiando um preço à vista, mesmo se você pegar um empréstimo. O financiamento vai ser com base naquele valor presente, certo? Naquele preço à vista. E essa é uma variável, o PV, valor presente, né, assim, alterando a sigla no inglês. PV é uma tecla, né, valor presente. Outra é o I minúsculo, que é a taxa de juros. Outra tecla é o N minúsculo, quantidade de parcelas. E outra é o PMT, que é a abreviação de Payment em inglês, que é pagamento mensal. Ou seja, financiamento, preço à vista, taxa de juros, quantidade de parcelas e valor da parcela. Geralmente a gente tem 3 variáveis e quer saber a quarta. A gente tem o valor do preço, quanto seria esse produto à vista? Tá, 50 mil seria o preço à vista, tirar, já fazer um TED na hora e tal, o preço à vista. Em quantas parcelas o financiamento? De 24 meses, 24 parcelas. Tá, já informamos 2 variáveis, o preço à vista e o PMT, né, o pagamento mensal, o valor da prestação. E em quantas, não, 24 o N, né? O valor da parcela, vamos imaginar aqui, 2.500, seja o valor da parcela. Bem, 50 mil, o valor da parcela 2.500, a quantidade de parcelas 24. Já temos 3 variáveis informando. O que eu quero saber? A taxa de juros, que é para analisar se eu estou fazendo um bom negócio ou não.
E aí obedecendo aquele critério. Passou de 3%, mau negócio. Abaixo de 3%, dá uma avaliada, quanto mais abaixo, melhor. Chega no próximo a 1,5% ou abaixo, melhor ainda. Ou às vezes você tem 3 variáveis, inclusive a taxa de juros. Você quer saber exatamente o valor da parcela. Às vezes até para conferir se estão te informando com exatidão, com honestidade. Certo? O empresário está diante de um financiamento e tal, em que é informado tal, o valor do financiamento, a quantidade de parcelas e a taxa de juros. E informa também o valor da prestação, mas aí o empresário vai confirmar. Será que com essa taxa de juros, essa prestação é a real? Aí sempre se tem uma desculpa. Não, porque aqui a gente cobra uma taxa administrativa, o IOF está embutido, mas de todo jeito ele tem que analisar se enquadra naquele limite dos juros. Perfeito, excelente. Outro problema muito comum e que ganha contornos maiores nesse tempo de crise é a questão financeira da pessoa física e da pessoa jurídica. O brasileiro ele tem muita dificuldade de diferenciar isso. Qual que é a sugestão que você daria? Certo. E esse é um dos pecados capitais do empreendedor. Misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Certo? A loja é dele mesmo, a empresa é dele mesmo, ele passa a mão no caixa da empresa para pagar a mensalidade escolar, passa a mão no caixa da empresa para pagar a conta do açougue e tal. Não é nada legal isso. Ele tem que respeitar a pessoa jurídica dele, principalmente por ser dele é que ele tem que respeitar mais ainda. Um dos itens interessantes com relação a isso é ele estipular um prolabore para ele. Prolabore, por definição, é assim, o salário do sócio que trabalha. O salário do proprietário da empresa. Ele, como está ali dando seu esforço diário, mais que 8 horas por dia, ele merece um prolabore. Aí ele deve estipular esse prolabore e deve tentar viver, somando com talvez a renda familiar, renda do cônjuge, viver com aquele prolabore, porque assim ele não estará mexendo no lucro da empresa. Esse lucro da empresa ele vai preservar assim anualmente, né, somente no final de cada exercício, aí para resolver o que ele vai fazer com o lucro. Geralmente reinveste na empresa 50% desse lucro, outros 50% para o bem-estar dele, da família dele. São valores bem interessantes que o senhor passou. Muitos empresários que são fornecedores de insumo estão passando pela mesma dificuldade. Porém, você acha que mesmo assim vale a pena tentar renegociar os contratos? Sim, em época de crise vale a pena renegociar tudo quanto é contrato. A gente vê até pessoa física mesmo, quem tem imóveis, quem aluga, quem é proprietário de imóveis, está deparando que um inquilino está tendo dificuldade por causa dessa pandemia, tá? A renda dele está prejudicada. E eu tenho visto que os proprietários estão sendo compreensivos, pelo menos com os que eu estou tendo contato, reduzindo às vezes em 50%. Um aluguel comercial, principalmente, portanto que o comércio ficou prejudicado. Um aluguel que era 3 mil, estou sabendo, reduziu para 1.500, um acordo entre o proprietário e o inquilino, bem como outros contratos. Diante da dificuldade, é uma negociação de mão dupla, né? Os dois lados vão negociar. Tanto cada pessoa, o empresário também é consumidor. Ele vai negociar do lado dele como consumidor e do lado dele como empresário também. Inclusive essa parte aí que você citou da questão de aluguéis, achei até uma parte interessante que o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução umas 2 semanas atrás, recomendando que os juízes evitassem ações de despejo, porque boa parte das empresas comerciantes são aluguéis. Então, nessa conjuntura fica difícil, né, de pagar em dia. Muitas empresas, principalmente sociedades limitadas e sociedades anônimas que têm uma estrutura maior, estão contratando auditoria contábil nesse momento de crise. Na sua opinião, é uma medida que deve ser adotada, pois pode trazer bons resultados, ou pode só virar mais um custo para a empresa nesse momento de dificuldade? Geralmente, a auditoria contábil, a gente recomenda, conforme a sua pergunta, você fala em empresas limitadas, né? São empresas maiores, né, um pouco. A gente sempre recomenda a auditoria, inclusive contábil. Na época de crise é uma época especial e o nosso público-alvo também são, inclusive, os MEI, microempreendedor individual, microempresas e tal. Então, a gente propõe, de início, uma solução doméstica. O empresário, o empreendedor, verificar mais a sua empresa ali. Doméstica, você fala na ponta da caneta mesmo em casa. Certo? Uma solução doméstica, sim. E se o problema persistir, né, se ele desconfiar, está tendo evasão de divisas da minha empresa, está sumindo o dinheiro da minha empresa, aí realmente solicitar uma auditoria contábil. Para finalizarmos, gostaria de saber, como cobrar uma dívida de um cliente sem correr o risco de perdê-la?
Certo. O cliente sabe, né, que o empresário não trabalha de graça. Como eu já mencionei, está na própria definição de empresa, né, que o objetivo é o lucro. Então, o empresário não pode perdoar uma dívida, ele não é uma empresa filantrópica. E o cliente sabe disso. Acontece que muita gente quer se aproveitar da situação, certo? Mas essa negociação, pode negociar ao máximo. Está vendo que não vai receber mesmo? Negocia, faz em tantas parcelas, tenta sentir firmeza no cliente, dele pagar pelo menos uma parcela. Então, não deixar assim só... Não, você vai começar a pagar o mês que vem, não preocupa não. Ele tem que preocupar sim, os dois lados têm que preocupar, né? Tanto o empresário em receber e o cliente tem que preocupar em pagar também. A recomendação que eu vi, que estava acontecendo muito, principalmente em questão de aluguéis, é de cobrança por WhatsApp. Tipo assim, a pessoa mandava mensagem 8, 9, 10 horas da noite. E isso estava acabando dando mais prejuízo da empresa porque estava dando ações de danos morais. Porque não estava no horário comercial de negociação, entendeu? E aí foi uma A lei recomendação. proíbe terminantemente a cobrança coercitiva. Você não pode ameaçar uma pessoa que está devendo. No caso, empresa, o empresário não pode ameaçar um cliente que está devendo para ele, certo? Tem que ser cobrança amigável mesmo. E se não der amigável assim, né, pessoa a pessoa, entrar na justiça, certo? Pelas vias da justiça. Mas a gente recomenda negociar ao máximo possível. Cobrança coercitiva jamais, que é contra a lei, e entrar na justiça como última opção. Né? E isso nem é só da parte do empresário. Tive relato já, andando por Goiânia, de casos onde o funcionário, a empresa estava atrasando o salário devido à dificuldade financeira da quarentena, e o funcionário estava ligando para o dono da empresa altas horas da noite para ficar em discussões desnecessárias, muitas vezes que podem resultar também em processos de danos morais. Então, eu acredito que isso aí não é recomendável sair da negociação além do horário comercial. Sim, porque essa questão de danos morais também é muito relativa, muito interpretativa. O juiz pode analisar que realmente, né, assim, afetou a pessoa como dano moral. Realmente, sair do recomendável do horário comercial não está parecendo recomendável. Obrigado, Sidney, por sua participação nesse curso da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás. Eu que agradeço a vocês da Secretaria por essa oportunidade. E esse foi a entrevista para o curso de Micro e Pequenos Empresários da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, voltados para a situação econômica causada pela pandemia de coronavírus.